Muito bem, nós estamos então no nosso último painel de hoje, projetos exitosos realizados através dos consórcios públicos, e temos como primeiro palestrante o Éder Brito, que é coordenador, gerente agora, que é gerente de projetos da Oficina Municipal, Escola de Cidadania e Gestão Pública, onde atua desde 2012, mestre em Administração Pública pela Universidade da Coreia e mestre em Gestão de Políticas Públicas pela USP. Jornalista, trabalhou na Prefeitura de São Paulo. E depois, em seguida, teremos o Cadu. Não tem jeito a gente chamar de Carlos Eduardo, a gente tenta, mas não é possível. Então fica com o carinho do Cadu, que é consultor, mas é o Carlos Eduardo Alberto da Silva, consultor e gerente jurídico, especialista em gestão pública e MBA, em relações governamentais da FGV, foi dirigente do consórcio ABC São Paulo e secretário de Finanças do Rio Grande da Serra, em São Paulo. E foi através do consórcio ABC que nós viemos a conhecê-lo e que foi uma satisfação imensa. Com a palavra, Éder Brito. Muito obrigado, professor Naline. Eu posso falar dali, né? Por favor. Muito bem. Temos uma apresentação já disponível aqui. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigado por ficarem até agora. Eu vou pegar minha água aqui. Prometo ser rápido e eu vim aqui para contar uma história. Não sem antes agradecer ao professor Sérgio Naline e também o secretário Adriano pela oportunidade que anualmente tem oferecido à Oficina Municipal e à Fundação Konrad Adenauer de apoiarem esse seminário aqui. Então, nas pessoas dos dois, agradecer a todos os secretários e todas as equipes que estão aqui representadas também. E agradecer muito ao Paulo e à Selma, e agradecendo a vocês, toda a equipe que faz o SGESP, o seminário, acontecer todo ano, há 13 anos. Nós somos uma escola, e eu estou aqui para contar uma história rápida, pessoal. Eu vou usar o tempo que eu tenho para dizer por que é tão importante para o Brasil e para a Alemanha se unirem e fortalecer consórcios intermunicipais e prefeituras paulistas, principalmente as prefeituras paulistas. E quem sabe, ao final, a gente saia daqui com outros municípios, outras cidades e consórcios interessados em se juntar aos grupos que estão representados aqui. Em 1945, todo mundo estudou na escola que acabou a Segunda Guerra, certo? E todo mundo entendeu o que aconteceu quando o nazismo tomou conta da Europa. O que aconteceu com a democracia, com as cidades, com a gestão pública. A gente sabe o que houve e parece que há um gap, há um buraco no nosso aprendizado em relação ao que acontece depois. Como é que a mesma Alemanha, como é que o mesmo federalismo, a mesma federação que se torna hoje o poder econômico que representa, o poder político que representa na geografia, na geopolítica mundial, como é que se torna o que a Alemanha é hoje, mesmo com toda a destruição institucional, com toda a destruição do imaginário democrático e a destruição física do território também. Tem uma figura que é essencial para essa história, ela se chama Konrad Adenauer. Vocês estão vendo essa logomarca aqui apoiando há alguns anos já o trabalho desse seminário e de outros consórcios também, estado afora. Essa fundação está no Brasil há mais de 50 anos e a oficina municipal existe há 22. Nós não somos governo, nós não somos uma universidade, nós não somos um partido político, a gente é uma escola. E a gente se coloca nesse lugar de escola sempre porque hoje, desde a primeira fala, às 9 da manhã da abertura, passando por todos os colegas que aqui falaram, da nova lei de licitações, das normas de contabilidade, de inteligência artificial, todo mundo salientou a necessidade de capacitação. É isso que a gente tem feito e com dinheiro do contribuinte alemão. Já que a gente está aqui falando com tantos tributaristas, contadores e afins, por que interessa à Alemanha do pós-guerra utilizar dinheiro do contribuinte alemão por meio de uma fundação política para fortalecer, por exemplo, as câmaras técnicas tributárias em consórcios, que é o objeto do que a gente vai falar aqui hoje. A lei fundamental, a Constituição que vale até hoje, é a de 1949.
E é uma Constituição alemã que valoriza o município, como a nossa tem feito há pouco mais de 35 anos, né, desde 88. Só que parece ainda um projeto em implementação. Por isso tantas mudanças. Por exemplo, a nova lei de licitação, né, um museu de velhas novidades, concordo com o colega que me precedeu aqui, mas que precisa passar por esse projeto de amadurecimento. Todas as novas instituições com as quais a gente se depara diariamente, e também a nova lei de consórcios, né, que com certeza o Cadu, lá do meu ABC, eu sou de Diadema, nascido e criado, Cadu, que legal ter alguém que passou pelo ABC aqui. O fato é que a Alemanha vem mantendo o mesmo texto constitucional de 49. E no nosso pêndulo de democracia e falta de democracia ao longo dos últimos 100 anos, a gente sabe como é importante e quanto é difícil isso. Ainda que seja muito menor que o Brasil, a Alemanha tem quase 12 mil municípios. Então a gente pode imaginar o nível de descentralização. Se a gente se assusta com o fato de que o Brasil tem 5.568 prefeituras, imaginem um país que é do tamanho de um dos nossos estados federados, tamanho do Mato Grosso, e que tem 12 mil cidades. É essencialmente descentralizado. E isso já dá uma pista de como a Alemanha se reconstruiu. Algumas cidades são cidades especiais, caso da capital Berlim, Hamburgo, né? São poucas as cidades que ultrapassam 1 milhão de habitantes. Todas as cidades que têm menos de 100 mil habitantes, elas compõem alguma associação, algum governo regional. E essa é a diferença. Quando eu e o Cadu falarmos de consórcios aqui, eu quero que vocês pensem que para que os consórcios existam, a gente precisa de esforço político. E a gente está agora no meio de um ano eleitoral em que fica todo mundo pensando se o consórcio da sua região vai continuar existindo, vai continuar tendo apoio. Na Alemanha isso é automático. Se você é um pequeno município, você tem apoio dos seus vizinhos. Porque vale na Alemanha um princípio muito importante, que é o princípio da subsidiariedade. Você deixa o ente menor esgotar e fazer tudo o que é possível, tudo que ele é capaz de entregar, sem necessariamente pedir socorro automaticamente para um ente hierarquicamente superior. Nessa lógica que a gente já tem estabelecida de socorro ao governo estadual, ao governo nacional, à emenda parlamentar. Há uma cultura implementada já no texto constitucional original na Alemanha, que é diferente da dinâmica e do conceito que a gente conhece de solidariedade. Esse é um pano de fundo para começar a entender que nesse trabalho que a Fundação Konrad Adenauer veio fazendo, ela incluiu viagens à Alemanha. Além de apoiar organizações como a escola onde eu trabalho, a oficina municipal, ela também, de tempos em tempos, leva juristas, prefeitos, deputados à Alemanha, para entender essa lógica. Essas pessoas voltam entendendo um pouco mais da importância da cooperação e passam a ser lideranças que defendem, ano a ano, se tornam verdadeiros militantes da cooperação intermunicipal. Foi o caso do ainda não ministro do STF, por exemplo, Dias Toffoli, que viajou em algum momento e ajudou na Secretaria de Assuntos Federativos, lá atrás, ainda no primeiro governo Lula, e aqui eu só estou traçando a história e não me posicionando, tá, gente? Ajudou a encontrar os juristas que acabaram escrevendo o texto da lei em 2005, a lei federal que finalmente instituiu os consórcios intermunicipais, ainda que no nosso ABC paulista já tivesse uma história desde o final da década de 80, principalmente na pessoa do ex-prefeito falecido, saudoso Celso Daniel, e na sequência, em 2007, o decreto. O fato é, gente, existem os consórcios hoje e a gente enxerga um papel muito low profile, muito tímido e humilde, muito de pano de fundo, das fundações alemãs no Brasil. E a gente vem carregando esse DNA e a gente se encontrou com a Cefim nesse caminho também. Além de fortalecer as assembleias de prefeitos, que são aqueles democraticamente eleitos, prefeitos e prefeitas, para constituir a assembleia, a gente foi entendendo que era necessário também, além de apoiar os entes políticos, apoiar o segundo, o terceiro escalão, a burocracia de nível de rua. Formar câmaras técnicas, formar colegiados temáticos em que pudessem ser discutidas as políticas públicas por quem as opera.
É importante que os vereadores de cada cidade, os prefeitos, façam a manutenção do estatuto para o consórcio continuar existindo, mas quem cuida dessa cooperação, quem cuida desse diálogo entre os vizinhos no que diz respeito às políticas nas suas diversas vertentes? A gente começou a apoiar outros institutos e fundações empresariais compraram essa ideia também. É o caso dos projetos que a gente tem hoje também com o Itaú Social, com o Instituto Votorantim. Eles têm entendido, o próprio investimento social privado também passou a entender, além desse apoio da Alemanha. São basicamente colegiados formalmente criados pelos prefeitos e prefeitas. Então, eles criam por resolução, ele passa a existir e, a partir de então, pode ter um regimento próprio para que possa deliberar, desenvolver projetos, enfim. A gente acumulou experiências em várias áreas, principalmente na área da educação. Interessa mais o investimento nas políticas públicas de educação, o investimento social privado no Brasil. E de 2017 para cá, a gente descobriu também as câmaras técnicas tributárias. E a primeira experiência que a oficina municipal teve, que a Fundação Konrad Adenauer teve, foi na região do Vale do Rio Grande, Codevar. Então aqui o Adriano e o Guilherme representando, são lá do município de Monte Azul Paulista. Levantem, por favor, para as pessoas verem, porque eles têm que saber para quem perguntar quando quiserem saber quem são. E uma salva de palmas para eles, gente. Eu vou dizer o porquê. Porque tudo que a gente falar de câmaras técnicas tributárias aqui significa que pessoas como o Adriano, o Guilherme, a Jaqueline de Barretos, outras pessoas, o Caio, que está aqui de Arujá também, lá no Condemate, são pessoas que escolhem uma coisa muito importante no federalismo: a abdicação parcial da autonomia que você tem como município, como ente federativo. Você escolhe representar em algum momento e, portanto, inclusive usar a carga horária de vocês para trabalhar em prol da região, além de trabalhar em prol do município. Então, convido vocês a pensarem nesses exemplos, tanto enquanto me ouvem aqui, e quando ouvirem o Cadu também, como é necessário essa abdicação e combater essa competitividade desnecessária entre os municípios. São vizinhos, são regiões cooperando. As câmaras técnicas e os consórcios são um sinal de maturidade. São pessoas que aprenderam que podem abandonar, portanto, a autonomia financeira, a autonomia política e pensar juntos como região. Normalmente são regiões que têm a mesma vocação econômica, portanto devem lidar com o mesmo tipo de contribuinte. Isso é importantíssimo. Hoje a gente ajudou a começar, e elas estão em diferentes níveis de maturidade institucional, 4 câmaras técnicas. O Codevar, que eu falei, que pega a região ali de Barretos, Bebedouro, Olímpia, só para citar os 3 maiores municípios da região. A Anvapa, que é no Alto Vale do Paranapanema, que tem sede em Piraju, Avaré, Fartura, Sarutaiá. O Civap, no Vale do Paranapanema também, que tem sede em Assis. E o Condemate, estão aqui Arujá representados. São 14 municípios no Alto Tietê. O recém-associado Guarulhos também está lá no Condemate, professor Guarulhos, Suzano, enfim. Juntos, esses 4 consórcios representam 110 municípios. Então, mais ou menos 17% dos 645 municípios do estado de São Paulo. Dá para fazer mais. Isso a gente fez com o apoio da Fundação Konrad Adenauer. É preciso diagnosticar num encontro como esse que falta um pouco de coordenação em nível estadual e em nível nacional para a gente dar conta de apoiar mais consórcios. Só para citar 4 vantagens rápidas, a gente ganha em coordenação, e aqui coordenação no sentido de ter representatividade para, por exemplo, defender a carreira, defender os interesses das carreiras tributárias em nível regional, já que os problemas são comuns nas 20, 30 cidades do mesmo território. A economia de escala, desses 4 consórcios que eu apresentei, muitos deles já têm estabelecidas de forma muito madura as compras compartilhadas, com ganhos em economia de escala. Há uma rede de aprendizagem contínua, e esse é o principal apoio que a gente oferece como escola. Curso, calendário de formação continuada na área de tributos e finanças municipais, principalmente. E não há dúvida que a gente também está falando de capital político.
né? Voto interessa na democracia, gente. Continuar com o seu projeto político na região interessa. Os consórcios também são uma arena política e a gente não tem problema nenhum em admitir que quem está num espaço de liderança regional tem mais facilidade de diálogo com os órgãos estaduais, com deputados federais, deputados estaduais também. Ainda há uma governança muito informal, então a gente aprendeu que além de apoiar, oferecendo curso, a gente ajuda esses colegiados a pensarem nos seus próprios regimentos internos, para saber quem coordena, por quanto tempo coordena, quem vota em quem vai coordenar, a indicação do prefeito, da prefeita, quanto tempo dura o mandato, que poderes você tem quando você preside, como é o caso do Adriano lá no Codevar e o Caio lá no Condemate, né? Que tipo de poder de deliberação e de encaminhamento vocês têm. Há uma dificuldade de diálogo interfederativo, é o que eu já falei. É difícil encontrar porosidade no governo estadual para reconhecer que pode dialogar também com os consórcios e câmaras técnicas tributárias, Secretaria Estadual da Fazenda, por exemplo, do que dialogar só com o prefeito ou com a prefeita, né? Ou só com as representações mais formais ou mais percebidas. E aqui, rapidamente, já chegando ao final da minha fala, a reprodução do plano de trabalho da comissão executiva de uma Câmara Técnica. Aqui está representado o consórcio Codevar do Vale do Rio Grande. Obrigado ao Adriano, que contribuiu com essa parte do conteúdo. Em 2024 e 2025, eles, além de manterem os cursos e a oferta continuada de capacitação, as 29 ou 30 já prefeituras lá do consórcio, 34, obrigado Adriano, atualizado. Eles vão fazer um levantamento das estruturas funcionais dos planos de carreira. Já conseguiram identificar, por exemplo, muita diferença salarial nas diferentes carreiras, com muita gente na mesma região, com a mesma realidade econômica, com o mesmo tipo de contribuinte e fiscalização, com muita diferença salarial ou com dinâmicas de premiação, abono, enfim. Levantar e diagnosticar quais sistemas são utilizados na região, né, se há prevalência de um tipo de sistema ou não. Os mecanismos para lidar com a dívida ativa. Está todo mundo fazendo do mesmo jeito? O contribuinte se sente mais ou menos cobrado em uma região ou em um município do que em outro? É só fugir para o vizinho? É diferente? E os convênios que existem, que estão ativos, quem precisa de ajuda para começar um convênio, né? Não descobriu o ITR ainda, tem um vizinho do lado que está conseguindo arrecadar. Esse é o plano de trabalho que está em andamento. E aqui é um exemplo do apoio que a Fundação Konrad Adenauer traz, junto com a oficina municipal para a região. Quanto se economiza num simples curso, né? Quanto em média o mercado cobra por inscrição individual para os funcionários e o quanto essa estratégia, essa engenharia institucional de juntar uma escola paulistana com um consórcio do interior e o financiamento de uma fundação alemã, o quanto a figura do consórcio economiza em capacitação, né? O quanto a economia de escala, se fosse apresentada em formato financeiro, numa única iniciativa chega a economizar mais de 100 mil reais. Como eu lembrei, dinheiro do contribuinte alemão. Esse é meu e-mail. A gente tem total interesse em contribuir com mais consórcios e mais prefeituras. Gostaria de ouvir quem tem curiosidade de saber como a gente trabalha em detalhes. Vou ficar aqui à disposição. E vou lembrar que a gente também tem o apoio da Fundação Konrad Adenauer para as nossas publicações, para a nossa produção editorial. Lá fora vocês vão encontrar um banner da oficina com os consórcios parceiros. Vocês podem retirar gratuitamente um exemplar dos nossos livros. A Lidiane e a Ana vão estar lá. É só vocês assinarem um documento em alemão, mas eu juro que a gente não vai roubar os dados. Tá? Um documento sério, oficial, só para a gente saber para qual prefeitura está chegando um dos produtos editoriais dessa parceria, da qual a gente tem muito orgulho de carregar aqui todo ano no seminário. Agradeço muito, professor Naline, e é um prazer encontrar você aqui, Cadu, conhecer os defensores dos consórcios Brasil afora. É importante e já nasce mais uma rede aqui. Obrigado, gente. A gente quer ouvir vocês e continuar conversando. Muito obrigado.